Esse final de semana, quinta, sexta e ontem, eu estive num congresso, num seminário. E eu entendo que Deus tem nos encarregado de algo um pouco quanto diferente e desafiador. Mas Deus vai nos conduzir a isso. Mais importante do que nós ficarmos preocupados com a nossa igreja local é nós entendermos a amplitude da igreja de Cristo nessa cidade, nessa região. Faz alguns meses que eu tenho orado em cima da bandeira de São José do Rio Preto. E eu tenho chorado em cima dela. Deus tem visto. O reino vai ser manifesto nessa cidade. Eu não sei se você compreende o que eu estou falando, mas chega de pregações que manipulam pessoas. Que extorquem pessoas, fazem extorsão para arrancar dinheiro das pessoas, que confundem pessoas, que massageiam o ego das pessoas para elas irem embora confortável para casa. Eu não quero que você vá embora confortável para sua casa. Eu quero que você vá embora indignado com você mesmo, para que você não seja mais igual. É isso que eu sonho. Para que essa palavra confronte você a semana inteira e você chegue no final de semana que vem melhor do que você está hoje. É isso que eu espero. E é isso que eu creio. E é para isso que a Bíblia foi escrita. E é para isso que Jesus veio. E é por isso que Ele morreu na cruz. Para nos transformar. Não para fazer de nós uma religião. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus veio construir a sua igreja. E igreja nós somos aonde estivermos. E nós temos que manifestar Ele como igreja lá fora. Igreja não é um lugar, igreja somos nós. Eu mais você, igreja. Eu mais qualquer outro irmão em Cristo, igreja. Eu e mais qualquer outro amigo pastor, igreja. Nós, uma igreja, um povo. Placas definem o que, pastor? Definem instituições. Que o governo federal chama de igreja. Igreja somos nós, o corpo de Cristo sobre a terra. Mas eu não vou falar sobre isso hoje não. Só estou compartilhando com você o que Deus tem me carregado. Papai, nós entregamos a Ti essa palavra. Porque ela não é nossa, ela veio de Ti, então eu devolvo para o Senhor. Pai, que essa palavra flua segundo o Teu querer. Porque essas ovelhas aqui sentadas nessas cadeiras não são minhas, são suas. O Senhor chama ela de minhas ovelhas, meus filhos, minha noiva amada, meu povo. Senhor, eu me incluo como ovelha, como filho, como povo. Eu não sou melhor porque estou numa posição de ministrar a Tua palavra. Mas entendo que neste tempo o Senhor me concedeu de autoridade para isso. Então eu quero liberar tudo aquilo que o Senhor tem me carregado através dessa palavra. E que o Senhor derrame sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, sobre o Teu povo, a Tua noiva, através de mim nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Êxodo 17, verso 8. Quem achou diz amém? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Olhe para o seu irmão, cutuca ele e fala assim: Refidim. Não é fedidim não, tá? Às vezes vai olhar para o irmão e falar fedidim. Ele fala: irmão, tomei banho. Não, Refidim. 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas.
Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam, ou prevaleciam na batalha, né? Em outras traduções. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela ele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de um lado, o outro de outro, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Fala pro teu irmão, até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, né? Num livro, do jeito que era feito naquele tempo. Os livros eram em rolo, né? Feitos de papiro, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre de debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Eu quero que a Larissa coloque o versículo de Deuteronômio. Deuteronômio 25, 17 diz o seguinte, 17 e 18. Leia aí no telão comigo. Diz assim, ó: lembrem-se dos amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Onde eles fizeram? No caminho. Mas a gente leu lá no outro texto que foi aonde? Em Refidim. Não foi isso? Então vamos continuar, você vai entender, não tem contradição não. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus. Fecha a sua Bíblia, preste atenção aqui em mim. Deixa eu explicar para você o que estava acontecendo, qual era o contexto disso aqui. Moisés recebeu um chamado de Deus para que ele voltasse para o Egito e arrancasse de lá o povo de Israel. Virou novela, filme, peça de teatro agora, né? Dá dinheiro, o povo usa. E Moisés voltou para o Egito e, com o auxílio da mão poderosa de Deus, ele tirou o povo de lá, fazendo sinais e maravilhas, porque Deus liberou isso para aquele tempo. E aí Moisés saiu pelo Egito e ele parou às margens do Mar Vermelho. E se você estudar um pouquinho a respeito do caminho que eles fizeram, não seria o caminho tradicional de se sair do Egito e ir para a terra de Canaã, ou para onde é hoje a faixa de Gaza e o território de Israel. É o mesmo local. O caminho mais curto seria passando pelo alto do Mar Vermelho, um pequeno estreito de terra que tem ali que liga os dois continentes, o asiático com o africano, que o Egito está na África, no norte da África. Ali seria o caminho normal, mas a Bíblia diz que Deus conduziu o povo para baixo, para o lado do Mar Vermelho. E é muito interessante que eu já fui estudar isso, e quando eu estudei a geografia do local por onde eles passaram, os locais, lógico, existem até hoje, né, gente? Geografia não mudou, tá? Tá lá as montanhas e tudo o que aconteceu, o lugar que aconteceu. Eles entraram para um lugar onde é cercado de montanhas e existe um estreito, um vale. Entenderam? E eles foram caminhando e eles chegaram na praia do Mar Vermelho. E eles ficaram sem saída. Sem saída. Ou atravessava o mar ou voltava para trás, mas nesse caminho de voltar para trás, os egípcios estavam vindo. E Deus agiu com poderosa mão, por isso que Deus os levou até lá, para mostrar o seu poder e para poder mostrar o seu juízo
para o Egito, porque toda vez que a gente pede justiça de Deus, junto com a justiça de Deus vem o juízo. É inseparável. Justiça diz de juízo, ou não? Então, se eu peço justiça para mim, automaticamente Deus vai exercer juízo, ou em mim ou no outro, depende de quem está errado. Na balança de Deus existe realmente uma justiça feita em equilíbrio e não, né, quem tem mais dinheiro, como é feito no mundo. Mas Deus veio com justiça para o seu povo e com juízo sobre o Egito, certo? Ali na travessia do mar. Então eles atravessaram o mar. E eles atravessaram o mar, entendendo esse contexto, bem abaixo de onde eles tinham que estar. Eles teriam que subir para o lado norte. Por isso eles caminharam em direção ao Sinai, ao Monte Sinai. E nesse caminho entre a praia, do outro lado do mar, e o Sinai, que foi onde Deus visitou eles pela primeira vez, eles caminharam pelo deserto. E eles foram caminhando. E eles chegaram ali. Só que a Bíblia diz que eram aproximadamente 600 mil homens que saíram do Egito, fora as suas esposas e os seus filhos. Então a gente teria aí ao mínimo 2 milhões de pessoas caminhando, com bagagens, com crianças, com animais e com tudo que eles trouxeram do Egito, que era deles. Não só deles, mas a Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos dos egípcios, e os egípcios os presentearam antes que eles saírem. E a Bíblia diz que foi tantos presentes que Deus constrangeu os egípcios a dar para eles, que eles despojaram, ou seja, deixaram empobrecidos os egípcios. Deus que moveu tudo isso. Por quê? Porque era um tempo de justiça, para operar um juízo. Justiça para quem Deus queria abençoar, ou para quem clamava a Deus por uma bênção, e juízo para aqueles que não temiam a Deus. Quem está me entendendo diz amém. Então eles foram sendo conduzidos, e a Bíblia diz aqui, nós lemos o texto aqui de Deuteronômio. Esse texto foi dito 40 anos mais tarde do que quando aconteceu, quando o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. 40 anos depois, Moisés fez um resumo de tudo que aconteceu. É o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é uma narração de Moisés. Ele reúne o povo na beira do Jordão e ele começa a falar. E ele narra tudo o que aconteceu. E ele repassa todas as leis e narra tudo o que aconteceu. E ele pega e fala, ó, lembrem-se dos amalequitas. Porque isso não está escrito no livro de Êxodo, onde a gente leu isso aqui, que nós lemos. Lembrem-se dos amalequitas, no que eles fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram temor de Deus. O que os amalequitas fizeram? Eles sentiram o povo de Israel como uma ameaça para eles, porque ali perto era o território deles, que eles moravam. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então parentes, entre aspas, primos, vamos dizer, dos israelitas. Porque Amaleque era neto de Esaú, irmão de Jacó. E a partir de Amaleque surgiu os amalequitas, ou seja, os descendentes dele. Então eles eram meio que aparentados, né? Distantes, mas eram. E existia uma cultura na época de que se preservasse as alianças que havia por parentesco. Existia essa cultura na época. Tanto que Israel não guerreou contra Edom neste tempo. Quem que era Edom? Os descendentes diretos de Esaú. Não guerreou. Eles deram a volta no território de Edom para não entrar em batalha contra Edom. Por quê? Porque são seus... Moisés disse assim, ó, não guerreiem contra Edom, porque são seus irmãos. Contorne. Primeiro eles pediram passagem por dentro. Edom não liberou, então eles deram a volta no território de Edom, para não entrar em confronto com eles. Porque havia um distante, mas um grau de parentesco. E os amalequitas também eram desses, que haviam se separado de Edom e criado um outro povo a partir de Amaleque, neto de Esaú. Então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a perceber que sempre ficava alguns para trás. Eram 2 milhões, gente, entende? Imagina Moisés na frente. Era possível que ele enxergasse quem estava lá no fim? Não era.
ele ia na frente, guiando, traçando o caminho. Mas alguns ficavam lá para trás, cansados e exaustos, não é isso? E o que os amalequitas faziam? Como eles conheciam bem a região e o povo de Israel não conhecia. Por que não conhecia? Porque eles estavam no Egito. Eles conheciam a região? Eles tinham saído do Egito alguma vez? Não, eles eram escravos. Então era a primeira vez que os israelitas estavam passando por ali. Enquanto os amalequitas conheciam bem a área, o local. E o que eles faziam? Eles se escondiam no deserto, na areia, atrás das pedras, e eles ficavam de emboscada, pegando quem estava mais fraco, quem estava por último. E eles assaltavam, matavam e pilhavam aqueles que ficavam para trás. E Moisés, 40 anos depois, lembrou disso. Não se esqueçam do que os amalequitas fizeram. Quando ali no caminho, vocês exaustos e cansados, eles abordavam vocês e não tiveram nenhum pingo de temor a Deus, nem por causa do grau de parentesco. E o que isso quer dizer e o que isso significa para nós? Eu quero te levar a um contexto agora. O que simboliza o Egito, o que simboliza os amalequitas, onde eles estavam. O Egito simboliza a vida que te escravizava. Por isso que eu falo que todo o evangelho é para transformação de vida, de conceitos, de parte interior, de transformação de quem eu sou. Deus quer tirar você de um ambiente de escravidão do pecado, escravidão daquilo que te oprime, escravidão da tua depressão, escravidão das suas angústias, escravidão dos seus medos, escravidão da sua falta de perdão, dos seus rancores guardados aí dentro, que matam o teu corpo e geram doença para a tua alma. Todo rancor te apodrece fisicamente. Toda doença não diagnosticável, aquela que você vai no médico, o médico fala assim, não tem nada, já fizemos exame. Queridos, tem a ver com ambientes espirituais, tem a ver com alma, tem a ver com coisas feridas, com rancores guardados, com falta de perdão. Não tem como ser diferente, é isso. Então Jesus quer te tirar de tudo isso, te tirar do Egito e te levar para um tempo diferente. Só que para isso existe um caminho. Existe um caminho. Existe um lugar para se percorrer. E existe alguém que abriu o caminho. Quem que abriu o caminho? Para os israelitas, Moisés. E para nós, Jesus. Tanto que Moisés, assentado em cima da colina, com os braços erguidos, simboliza quem? Jesus. Jesus morreu em cima do Monte Caveira. A tradição de Gólgota é Monte Caveira. Ele morreu no alto de uma colina com os braços abertos, para que o seu povo prevalecesse, não o inimigo. Para que o seu povo tivesse vitória e não o inimigo que quer te pilhar. E quando nós saímos do Egito, nós temos um caminho para traçar, e Jesus abriu esse caminho, e normalmente, ou todas as vezes, não é normalmente, é todas as vezes, Deus coloca alguém para caminhar na frente, para te mostrar o caminho. É por isso que na igreja existem pessoas com autoridade do céu liberada para que vá à frente. A igreja de Deus não pode andar do nada para lugar nenhum. Um líder nunca pode não ter uma visão de onde quer chegar. E todas as vezes que mais de uma visão é inserida num mesmo ambiente, tudo que é duas é divisão. Duas visões vai causar divisão. Então Deus coloca líderes à frente para que vá à frente, só que eu quero que você entenda o seguinte. Eu penso que devido à extensão daquela caminhada, não era possível Moisés ficar lá no final, era? Porque a palavra liderança significa aquele que vai à frente. Então não era possível Moisés voltar lá no final da fila, andar sei lá quantos quilômetros para trás, para ver quem estava ficando cansado e exausto. Não era possível, era? Não. E muitas vezes numa caminhada cristã nós vamos ficando cansados e exaustos, porque estamos seguindo o caminho certo.
Parece meio contraditório, mas pastor, a hora que eu entrei no caminho certo, eu me canso? Sim. Se cansa, sabe por quê? Porque no caminho certo você vai ter que começar a exercitar músculos que você nunca moveu. Quem já foi para academia alguma vez aí e começou a mexer em músculos que você nunca tinha mexido? Dói ou não? Então, querido, aquele povo estava acostumado com o seu trabalho servil no Egito, seu trabalho escravo no Egito. Só que eles começaram a se movimentar de um jeito que eles nunca tinham se movimentado, que eles nunca tinham se locomovido, se movido. Apesar de serem escravos, eles tinham casa todo dia, e aí eles param de ter casa de repente. Conseguem me entender ou não? De repente eu estou dormindo ao relento, porque nem tenda eu tenho. E todas as vezes que Deus quer me tirar de um ambiente para levar para outro, de que Deus quer mudar aquilo que eu estou vivendo, que Deus quer me tirar de uma situação para me levar para outro lugar, Ele vai desmontar algumas estruturas que eu estou acostumado. Porque se Ele não desmonta estruturas que eu me acostumei, Ele não consegue mudar no meu interior. Ele não consegue me confrontar para poder me fazer ser aquilo que Ele espera que eu seja, ou que Ele deseja que eu seja. Então Deus precisou tirar certa estrutura dos israelitas, apesar de ser uma estrutura de um ambiente de escravidão, porque é isso que Deus faz, te tira da escravidão, te tira da mão daqueles que te aprisionam, que te açoitam, que te obrigam a fazer coisas que você na verdade não gostaria, que você se sente mal e culpado, sente nojo de você mesmo porque você fez, e você sabe do que eu estou te falando. Se chama de burro quando você faz de novo, você fala, pô, burro, e por que eu fui fazer isso outra vez? Quem já se chamou de burro aqui? Diz um amém. Eu já também. Então eles viviam num ambiente de escravidão ali no Egito, mas Deus precisou tirar algumas estruturas que não serviam mais para eles, porque Deus estava levando eles para um tempo de liberdade, de vida, de relacionamento com Deus. E aí Deus arrancou as casas, Deus arrancou as estruturas, arrancou o teto e colocou eles no deserto. Credo, pastor, Deus vai me tirar do Egito para levar para o deserto? Filho, a melhor escola que existe para eu aprender a depender de Deus é quando só sobrou Deus para eu depender. Vou repetir isso que eu acho que você não entendeu. Eu vou falar de novo. A melhor escola que existe para eu aprender a depender de Deus é quando só sobrou Deus para eu depender. Aquele povo, quando entrou no deserto, não sobrou mais nada para eles a não ser Deus. Ou eles dependiam de Deus, ou eles não sobreviveriam. E aí eles começaram a caminhar ali, e aí teve um inimigo traiçoeiro. Apesar deles já estarem numa dificuldade tremenda e falando, olhando para o lado, imagina eles olhando para o lado. O deserto do Sinai não é areia, é pedra. Vocês já viram na Bíblia que pessoas eram apedrejadas? Eu já, no passado, né, quando eu não conhecia muito bem, eu falava assim, gente, como é que eles arrumavam tanta pedra? Que a Bíblia fala assim, fez-se um montão de pedra e o montão de pedra está lá até hoje. Né? Nós não conseguimos catar tanta pedra aí fora, consegue? Não, mas lá o chão é pedregoso. Estende uma cama num chão pedregoso. Dorme lá. Sem teto. Porque eles não tinham tendas ainda. As tendas começaram a surgir um pouquinho para frente. Eles montarem acampamentos. E com isso fez alguns ficarem exaustos, cansados, afadigados. E o inimigo começou a se esconder entre as pedras do deserto e a atacá-los individualmente. E aí vem um grande poder do que a igreja precisa viver. Pega na mão da pessoa que está do teu lado assim, ó, faz uma corrente mesmo. Todo mundo pega na mão de todo mundo. Agora declara bem alto para essa pessoa que está perto de você. Para que está do teu lado e para os que estão atrás também. Mas fala alto. Eu não vou te deixar para trás. Vem comigo. O problema
O problema, pode soltar da mão. O problema é que as presas fáceis para o inimigo são aquelas que se desligam das pessoas que caminham juntas. Aqueles que o inimigo vai se esconder sorrateiramente, vai atacar, é justamente aquelas que vão se desligando e vão ficando para trás, porque vai surgindo exaustão de andar no caminho. Ai, sabe o que é? Eu estou indo na igreja, mas, sabe, meus amigos me chamaram para o churrasco. Então, mas lá não vai ser muito tentação para você, porque você gosta da cerveja, mas não é bom você beber. Então o que eu faço? Não, eu vou pro churrasco, eu vou ficar fortão em Deus. Faz nada, você vai beber, bobão. Bobão. A namorada chega em casa, o pai e a mãe não tá, não, vamos entrar, a gente fica na sala assistindo televisão. Fica assim. Vê as estrelinhas, depois vai pra televisão, né? Fingir que tá tudo bem. Mas não é assim? Não, vamos lá, é só um pub, só pra gente dar uma relaxada. É só um barzinho. É pecado, pastor, ir no barzinho? Não é não, filho. Desde que você manifeste luz lá, mas quero ver você conseguir isso. Você está bem para isso? Você está bem para sentar com os pecadores e tirar eles da escravidão do pecado? Se você não tiver, não vai. Sabe por quê? Você vai ficar para trás, vai ser presa facinho. O inimigo vem sorrateiramente te dar um tombinho e você... É presa fácil, é cansado e exausto. Cansado do quê? Cansado de mudar de vida. Porque ele não quer servir Jesus do jeito que tem que servir, entenderam ou não? Cansado de ser aquilo que precisa ser. Cansado de ser o que Deus quer que você seja. Um exemplo para essa geração. Um caráter aprovado que conduz as pessoas a serem diferentes. Aí eu vou lá só para curtir com os meus amigos. Nós não temos que ser semelhantes a Cristo? Jesus sentava com os doentes, com os pecadores, com os falhos. Ele comia com os fariseus, com os cobradores de impostos. Mas ele falava, eu vim para os doentes. Quem falava na mesa era ele. Ele tinha autoridade para sentar na mesa e as pessoas darem atenção para o que ele está falando. Então, se quem se sobressai na mesa não é você, com aquilo que Deus tem sobre a sua vida, então não é ambiente para você estar. Você não está pronto para estar lá. Então não fica para trás não, porque vai dar errado. Não vai dar certo, morre. É a Amalequita te cercando e você não está percebendo. Pastor, mas são meus amigos. Filho, eu não estou falando que são seus amigos. É o inimigo que flui através do deserto que os teus amigos estão querendo te levar. Aí você cansa, cansei de não fazer isso, cansei de não fazer aquilo, cansei de ser fiel, cansei. Então, dura esse Jesus cansasse de você, né, filho? Porque ele já te perdoou tantas vezes, ele falasse, cansei de te perdoar. Vai pro inferno agora, encrenca. Se Jesus falasse isso para nós, tem gente que peca consciente. Não, eu vou lá, mas Jesus me perdoa depois. Meu Deus, até quando Deus vai exercer misericórdia conosco? Até em que ponto? O que Deus não vai ter que permitir que aconteça? Não, você corre em risco. Presta atenção, você corre em risco, você está ficando para trás. Que tipo de risco eu corro? Ó, presta atenção no que eu vou te falar e não se apavore com o que eu vou te falar. Deus prefere você salvo do que você perdido. Agora eu vou te contar uma coisa. Salvação, ela acontece, durante a vida a gente desenvolve a nossa salvação. Paulo falou assim, ó, desenvolvei a vossa salvação, é algo constante e contínuo. Eu não posso parar de desenvolver a salvação que ele tem na minha vida. Mas a consumação da salvação, ela se dá com o quê? Com a morte. Filho, dependendo da situação que você tiver, Deus vai permitir que você caia, às vezes, em algum lugar e você vá para um leito de enfermidade e Deus recolhe a sua vida antes do tempo, só porque Ele quer te salvar, só porque Ele é bom, só porque Ele é misericordioso, só porque Ele é amor. Parece loucura o que eu estou falando, mas não é, porque Deus se preocupa com a tua eternidade, porque a tua passagem aqui é muito curta.
Então às vezes Deus permite que alguma coisa te leve para um lugar onde vai te gerar arrependimento. E a hora que você está bem arrependido, bem quebrantado, Ele fala, pronto, ficou do jeitinho que eu precisava, vem morar comigo. Aí todo mundo fica chorando, mas você vai estar contente. Só que você vai sofrer antes. Sendo que você poderia ser luz, manifestar luz, transformar pessoas, mudar situações, mudar ambientes, ser usado, ser transformador, ser agente de cura, de libertação, ser usado por Deus. Então não largue Jesus para o fim. Você tem que andar lá na frente, perto de Moisés. Não canse de ser cristão. E nem finja ser. Porque quem finge ser também fica para trás. Seja cristão, cristão de verdade, cristão conforme a palavra. Vá para mais perto do grupo. Ande junto, saia junto, caminhe junto. Mas pastor, então quer dizer que eu tenho que parar de fazer um monte de coisa? Não, filho, não tem. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Convém? A pergunta é, convém? Pergunte para você mesmo, você sabe dizer. Como é que você finge para você mesmo? A tua resposta sempre é, dá nada não. Não dá nada não. O que tem? Jesus me ama. Que Ele te ama, eu sei. E você está se amando? Porque está parecendo que você está ficando com os cansados para trás. Cansou de andar pelo caminho que Deus te colocou. Porque às vezes ele é pedregoso sim. Trava a língua esse negócio, né? Às vezes ele é difícil de caminhar. Jesus falou que o caminho é estreito. Agora o problema é o que acontece. O pior de tudo isso não é o que eu estou falando até agora. O pior é procurar Refidim. O que a gente leu lá em Êxodo? Vou ler o primeiro versículo de novo que a gente leu, o versículo 8 do capítulo 17. Sucedeu que os amalequitas, quem que eram? Os mesmos caras, os que começaram a pegar lá por trás. Primeiro ele vai tentar te pegar lá no teu momento frágil. Aí depois diz assim, e sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Aí já não era uma coisa traiçoeira, que te engodava e te pegava na espreita, na hora do teu cansaço, na hora que você desistiu. Não, aí já era um ataque. O interessante é o lugar que foi, Refidim. Sabe o que significa Refidim na língua hebraica? Significa lugar de descanso. Lugar para parar, para descansar. Vale de Refidim. O problema é que a gente caminha a lugares onde a gente tenta buscar descanso pelos nossos próprios méritos. Refidim foi um lugar onde os israelitas pararam para descansar, mas não era um lugar de descanso em Deus, onde Ele fortalece os meus passos para eu caminhar sobre o deserto árido, onde Ele fortalece os meus pés para eu caminhar em situações difíceis, em momentos de pressão da minha vida, onde Ele me dá força para eu continuar e passar esse momento. Não, Refidim é um lugar que eu escolhi, porque eu achei que ali era um lugar de descanso, e as igrejas evangélicas se tornaram isso hoje. Eu vou seguir Jesus porque pelo menos eu tenho paz. Porque eu encontro um lugar de descanso na igreja. Aí as palavras normalmente são para massagear o ego. Porque esse mês vai ser o mês mais poderoso da tua vida. Toma posse aí, irmão. Toma posse aí, levanta a mão. Ou não é assim? Porque essa semana vai ser a semana da virada. Porque você vai vencer. Vence, todo mundo vence. Eu já venci muitas coisas, inclusive os amalequitas. Só que as pessoas procuram isso para se estacionar em Refidim, lugar de sossego. Ou seja, eu não preciso mais confrontar o que tem em mim, eu não preciso mudar nada na minha vida, eu não preciso ser diferente, eu continuo sendo o mesmo Rodrigo de sempre, agora eu tenho a minha religião e descanso nela.
Quando eu me movo espiritualmente? Quando eu preciso de alguma coisa. O que eu preciso? Eu preciso de uma vitória. Que vitória? Não, comprar minha casa. Aí eu faço jejum, oração, tudo. E agora? Agora eu tenho que trocar de carro. Então eu faço mais jejum, mais oração, entro no propósito, faço a campanha, dou dinheiro. Se eu fizer uma campanha aqui 7 sexta-feira, das 10 à da meia-noite às 6 da manhã, para você alcançar a sua prosperidade financeira, lota toda sexta-feira. Agora, se eu fizer 7 sexta-feira para alcançar lugares mais profundos em Deus, lugares de descanso, não vem muita gente não. Por quê? Porque as pessoas querem descansar naquilo que é natural, e no ambiente natural só existe descanso quando o meu espírito está inserido em ambientes de descanso espiritual. Só existe descanso real quando eu consigo entregar-me a um descanso espiritual. Como Maria falou, Maria que gerou Jesus, fisicamente dizendo. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O espírito dela estava em lugares celestiais, se alegrando com o que Deus estava fazendo. Então a alma dela, o que é a alma? A alma é sentimentos, emoções, é aquilo que me liga ao mundo exterior, a partir do meu corpo. Então quando o espírito dela se alegrou em Deus, a alma pôde jubilar junto. Havia descanso. Está tudo desmoronando, está tudo caindo, mas eu estou feliz da vida, porque o meu espírito está inserido em lugares celestiais de descanso em Deus. Pastor, mas quando vai construir as coisas ao meu redor? Querido, fique tranquilo. Deus só desmonta estruturas que nos prendem, e aí Ele começa a construir estruturas que nos libertam. As estruturas que estão caindo são estruturas que te prendem a uma velha vida, a um espírito de religiosidade, a um comodismo. É essas estruturas que Deus vai derrubar, são os refidins da tua vida. O que aconteceu em Refidim? Eles pararam para descansar. Pararam para descansar, o que aconteceu? Os amalequitas vieram para fazer o quê? Guerra. Aí começa a imaginar, eu paro para descansar e vem guerra. Começa a imaginar. Aí minha preocupação não é só mais o cansaço, minha preocupação é o cansaço, mais minha família, mais meus bens, mais ir para a guerra, catar uma espada e ir para o pau. Aumenta ou não aumenta a preocupação? Aí eu vejo Jesus falando assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de beber, porque com todas as preocupações da vida vocês não vão conseguir acrescentar sequer um dia nela. Você não pode acrescentar 1 centímetro à tua altura, com todas as suas preocupações da vida. O que Jesus estava falando naquela hora? O único lugar de descanso é em mim. Eu cuido da sua vida. E Ele falou assim: vocês não sabem que os passarinhos não plantam e nem colhem, mas Deus não deixa faltar comida para eles? Vocês não sabem que em toda a glória de Salomão ele nunca se vestiu como um lírio do campo, que hoje nasce, amanhã murcha, morre? Jesus falou. Então não se preocupem com isso, se preocupem em fazer a vontade do Pai. Buscai primeiro o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o que vem do alto, buscai o que é de Deus. Se preocupem em agradar ao Senhor, não procurem lugares de descanso na terra. Procurem lugares de descanso em ambientes celestiais, porque as coisas da terra vão fluir naturalmente. Vão fluir naturalmente para a tua vida. O que aconteceu? Quando aconteceu isso, eles foram para o lugar de descanso, mas veio guerra. Aí Deus precisou levantar um cara que nunca tinha sido visto na Bíblia ainda, não até aqui. Josué. Quem era Josué? Moisés. Deus viu graça sobre a vida de Josué. Deus chamou Josué. Moisés chamou Josué e falou: Josué, você vai para a guerra com o povo, eu subo para o alto da colina. O que Josué representava na frente do povo? Um líder.
E Moisés quem representava? O próprio Jesus. Isso é uma simbologia. A teologia chama isso de tipificação. Era um tipo de Cristo, Moisés. Aí Moisés abre os braços, estende os braços, e ele cansa os braços, mas vem Arão e vem Ur, intercessores. Gente orando, enquanto tem alguém com os braços estendidos, tem alguém orando, tem alguém cobrido de oração, isso são mãos levantadas. É a igreja que se move em oração, é a igreja que se move em jejum. Enquanto tem gente orando, enquanto tem gente com mãos estendidas, enquanto tem gente clamando, tem gente lá embaixo com espada na mão. Vamos defender a igreja. Era o povo de Deus. Ele parou para descansar, ficou no lugar errado, buscou um descanso natural, buscou, mas não tem problema não, vamos matar o inimigo. E Josué foi para cima. Só que dependia de quem estava em cima do monte. Enquanto as mãos se erguem, tem vitória de Israel. Quando as mãos se abaixam, Amaleque prevalece. Quando as mãos levantam, tem vitória de Israel. Sabe o que isso representa, filho? Existem momentos que Deus vai colocar você com a espada na mão, mas existem momentos que Ele quer você apenas orando. Quando você cessa de orar, desiste, cansa no caminho, está falando do mesmo cansaço. Cansei de orar. Pastor, faz 6 meses que eu estou buscando tal coisa. Pastor, cansei de orar. A mão baixou, o inimigo vai começar a prevalecer. Pastor, quanto tempo eu devo orar para receber uma bênção? Quanto tempo eu devo orar para uma promessa se cumprir na minha vida? Não sei, Abraão orou 25 anos para vir Isaac. Quantos anos? 25. E quando veio, Abraão já não dava conta do recado e Sara já não tinha mais menstruação. Como sabe disso? Ele tinha 100 anos, filho. E Sara já não tinha ciclo menstrual mais. Tanto que quando o anjo falou que isso ia acontecer, a Sara riu. Acho que ela pensou, meu velho já não dá conta do couro já faz tempo. Ela riu. E aí o anjo perguntou para ela, por que você está rindo, Sara? Ela, não estou rindo não. Ele falou, tá sim, eu vi você rindo. Ainda disfarçou ainda. Aí o anjo olhou para ela e falou assim, daqui 1 ano eu volto te visitar, você vai estar com o neném no colo. Como Deus fez? Não sei. Por quê? Porque Deus gosta de mover quando acabou a nossa esperança. Vou voltar a falar. Quando o lugar que eu estiver for de dependência só de Deus, então eu realmente vou aprender a depender de Deus. Daí 1 ano Isaac nasceu. Por quê? Porque Isaac era promessa. Então por que você desiste de orar tão rápido? Pastor, eu já fiz jejum de 40 dias. Filho, todo dia você orou sim, todo dia você jejuou sim. Parei de beber refrigerante. 40 dias sem refrigerante, pastor. Mas você toma refrigerante? Não, eu prefiro suco, mas eu fiz jejum de refrigerante. Vocês estão rindo, mas por causa da nossa meninice, às vezes Deus recebe esse tipo de jejum. Por causa da nossa imaturidade. Deus recebe. Se você está saindo do Egito, Ele recebe. Mas você desiste rápido. 40 dias, Deus não falou nada. Deus não fez nada, pastor. Continua orando, filho. Continua jejuando. Jejum um pouco mais, ora um pouco mais. Deus tem falado para nós que esse tempo é um tempo da igreja aprender a jejuar e orar e entrar em ambientes espirituais em oração. A igreja precisa voltar a ser igreja. A igreja precisa voltar a ser uma igreja.
e agir como igreja. O problema é que nós construímos uma igreja que ela depende muito do clero. Isso é a herança que a gente herdou do catolicismo. Tem gente que protesta contra o catolicismo, mas a gente faz tanta coisa igual a eles, mas muitas coisas. Uma delas é essa: eu sou o super pastor, venha receber a bênção com a imposição de mãos do pastor fulano de tal. Ou não é assim? Os slogans, existe autoridade liberada sobre pessoas, mas Jesus falou para a sua igreja: coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não falou só para mim, não sou só eu que sou igreja, você também, é nós. É nós. E eu vou continuar intercedendo para você. E de vez em quando eu cato a espada e desço pro pau também, nós vai guerrear junto. Às vezes eu entro em algumas guerras com algumas pessoas, mas às vezes eu volto pro monte e vou orar de novo. Vou interceder e vou clamar de novo: Senhor, mas não deixa ninguém para trás. Os amalequitas precisam morrer. Qual que foi o decreto de Moisés para os israelitas? Ele levantou um altar para declarar isso. Senhor, faça guerra contra os amalequitas de geração em geração. Depois, 40 anos mais tarde, quando o povo estava entrando na terra, o que ele declarou em Deuteronômio? Ele declarou o seguinte, escute só: eliminem todos os que cadê? Lembrem-se dos amalequitas. É um versículo que eu não li. Diz assim: que sejam esquecidos de debaixo do céu todos os amalequitas. Deus quer fazer que você esqueça os amalequitas. Deus quer fazer com que seja apagado da tua existência os amaleques que te perseguem. Só que para isso existem alguns posicionamentos. Eu não posso ficar buscando lugares onde eu acho que é bom estar. Eu tenho que buscar lugares onde eu vou vencer os amalequitas. Quem está me entendendo diz um amém? Onde eu vou me posicionar para vencer os amaleques que me derrubam. Onde eu vou me posicionar para andar com aqueles que estão perto dos que presidem, dos que vão à frente, dos que querem mais de Deus, dos que abrem caminho. É naqueles lugares mais próximos que eu quero estar. É andando com pessoas que vão edificar a minha fé, que vão construir na minha vida. É com essas pessoas que eu quero estar. É caminhando com essa multidão, porque se eu me afasto delas eu fico para trás. E a culpa não é de Satanás. Não é porque você ficou para trás. Mas pastor, eu estava cansado e exausto. Tem uma palavra para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está cansado, sobrecarregado? Corre para Cristo. Ele tira o teu peso, tira o teu enfado, tira o teu cansaço e você vai correr. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não ficarão fatigados. Porque esperam em quem? No Senhor. O problema é que quem fica para trás não está esperando no Senhor, está esperando um milagre de alguma forma, um ser sobrenatural que pegue ele, tire ele daí. Não, você corre até Cristo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Corre para Cristo, fala: Pai, eu estou cansado, estou sobrecarregado, eu não estou querendo mais esse negócio de igreja, eu não estou querendo mais andar com esse povo, porque eu não quero pagar o preço que eles pagam, mas eu sei que não é a vontade do Senhor para mim. Seja sincero com Ele. Eu preciso do teu auxílio, Senhor. E aí, o que eu faço depois? Vai andar com gente que está mais para frente. Mas só isso eu faço, pastor? Não, estica a mão e pega mais um que está ficando para trás e traz com você. É melhor serem dois do que um. Então pega um outro amigo que está cambaleando igual você e fala: velho, vamos mudar de atitude? Vamos mudar de posição? Vamos andar com quem vai levar a gente para frente? Porque com quem a gente está andando está levando a gente só para trás. É a Amaleque que está me matando no meio do caminho. Então vamos para frente? E vamos. Pode vir. Estamos aí. Sede meus imitadores, eu estou tentando ser de Cristo. Foi isso que Paulo falou, não foi? Então vamos
continuar, vamos caminhar e vamos mais para frente, porque mais para frente tem uma multidão que nos protege. A igreja, que ora com a gente, que chora comigo. Mas pastor, eu acho que a igreja é muito egoísta. Mude você primeiro. É que você fica esperando a igreja ou o outro, não a igreja você mudar. Sempre a igreja é o meu irmão, não eu. Ai, essa igreja é muito egoísta, viu? Igreja. Aí eu não sou igreja? Ai, essa igreja é morta. Então olha pro caixão, é você que está deitado lá. Ué, é simples assim. Começa você. Ame mais, persista mais, olhe mais para trás. Tem alguém ficando, pega pro braço e fala: irmão, não vou te deixar para trás não, cara. Vão comigo. Mas cara, você não sabe direito onde ir. Então, mas tem uma multidão na minha frente que está sabendo. Vamos com eles. Vamos embora. E quem é o cabeça disso tudo? Cristo. É Ele que conduz. Por isso que eu posso perder tudo, menos a direção do Senhor, que é o Senhor deste lugar. Eu só governo aqui porque alguém me governa. E o dia que Ele deixar de me governar, eu faço um monte de besteira. O dia que eu começar a fazer besteira, você pode ir embora. A gente pode perder tudo, menos o quarto. A gente pode pode perder tudo, menos o relacionamento com o Pai. Menos a direção de quem Ele é. Porque senão, ao invés de Ele me conduzir para a terra prometida, eu vou encaminhar um povo para o inferno. Por quê? Porque eu não ensinei. Porque eu não mostrei o caminho. Porque eu não mostrei o que tem que fazer. Eu e todos os que são líderes ou coordenadores nessa igreja. Isso é o que o Senhor deu para nós nesse tempo. Que é muito pouco do que Ele nos dará amanhã. E muito menor do que Ele nos dará depois de amanhã. Quem crê nisso diz um amém bem forte. Coloque-se de pé. Eu falei da saída do Egito. Eu poderia estar pregando a respeito da Babilônia, porque a Babilônia é o lugar onde os crentes estão inseridos. Mas nós falamos só do Egito agora. Só não deixe os amalequitas te derrotar. Coloque a mão sobre o seu coração. E fala assim para o Senhor: Senhor, eu estou cansado. Se você estiver, né? Senhor, eu estou cansado, estou sobrecarregado e preciso do Senhor. Fale com sinceridade para Ele. Eu estou ficando para trás, Senhor, porque eu cansei no meio do caminho. Eu cansei de algumas coisas, eu cansei da igreja. Mas lembre-se que a igreja é você. Fala para Ele: Senhor, mas a igreja sou eu. Então eu preciso começar a ser diferente. Fale para Ele: Pai, muda eu. Leva eu para frente. Eu quero estar com quem vai edificar a minha vida, não com quem vai ficar me levando para a morte dos amalequitas. Às vezes você construiu o seu lugar de descanso, onde você se acomodou como cristão. Tá bom aqui, vou vir até aqui, então você constrói um refidim para você. Hoje o Senhor declara guerra contra o teu refidim. Para que você destrua todos os amalequitas que ainda tentam te prender num lugar de comodismo e estagnação. Pega a espada, Josué. Combata o seu comodismo agora em oração. Fala: Deus, faz 15 anos que eu não cresço no Senhor. Fala para Ele, seja sincero. Senhor, faz 2 meses que eu não leio a Bíblia. Faz 1 ano que eu não leio a Tua palavra. Fala para Ele: Senhor, isso é refidim na minha vida, comodismo. Fala com Ele agora, fala com sinceridade: Senhor,
Me acomodei só as palavrinhas de domingo, eu acho que isso está muito bom. Deus quer te levar a outro lugar. Existe uma terra prometida para você. Existe um lugar de promessas, um lugar de vitória, mas é você que tem que fazer a sua parte, e você não estará só. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa de Deus. Fala com o Senhor, querido, e fala: Senhor, eu quero continuar. Eu quero grudar na mão de quem vai me levar para frente, puxar pela outra mão aquele que está mais fraco do que eu. Fala isso para ele. Me faz diferente, Senhor. Muda o meu posicionamento para comigo mesmo e para com as condições e as situações da vida.